Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira tem como título Resistência no Antigo Campo de Batalha. Parece, irmãos, que de acordo com o autor da lição, Paulo faz menção a uma batalha que aconteceu muito tempo antes da época de Paulo. E aqui, essa batalha é mencionada pelo o que nós conhecemos como a Guerra do Peloponeso. E o que foi isso? Foi uma batalha que houve entre Esparta e os atenienses. Pelo menos aqui o autor citou dois historiadores, né? Um historiador grego e um outro historiador ateniense. Tucídides é um historiador grego, viveu na época entre 400 e 460, e o outro é o Xenofonte, que viveu também em período semelhante, entre 430 a 354 a.C. Então, esses dois historiadores eles citam que nessa batalha houve um confronto muito grande, onde a resistência de um para com o outro era intenso, dando aqui vitória aos Esparta, né? E o que me faz levar em consideração é que essa batalha que Paulo está mencionando é a mesma batalha que ele tem a consciência que os cristãos irão sofrer. Enquanto eles permanecerem firmes com resistência, eles vão vencer. É tanto que a primeira expressão que eu encontro na Bíblia sobre o El Shaddai, ou o Todo-Poderoso, que é um título que é dado ao próprio Deus, é quando ele se apresenta ali para Abraão, no capítulo 17, e fala assim: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Duas coisas que eu queria chamar em consideração nessa expressão. Primeiro, Deus mostra quem Ele é, o Todo-Poderoso, ou seja, o que quer que seja que você venha passar, eu sou aquele que pode lhe fazer vencer. Em seguida, é que Ele pede para andar e seja perfeito. O termo andar aqui, irmãos, não é simplesmente passear ou dar uma passada, como se fosse algo temporário, passageiro. Mas o andar quer dizer manter ao lado, permanecer junto. É a mesma expressão quando Paulo pede aqui para estar firmes. Essa expressão que ele pede para andar, assim como ele fala para Abraão, né, no capítulo 17, verso 1, se assemelha muito às duas vezes anteriores a essa, que apresenta-se dois personagens que andou com Deus e o seu resultado foi bem diferente, ou seja, andar no sentido de permanecer. O primeiro dele é Enoque, andou Enoque com Deus. E depois é Noé, quando a Bíblia fala que Noé era um homem justo. Noé andou com Deus. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 6, quando fala da pessoa de Noé. O que eu entendo aqui? Essa resistência tem a ver com relacionamento. Para com que haja uma resistência e uma firmeza, só há condição através de um relacionamento. Por isso que o próprio Deus pede, né, para com que Abraão andasse com ele. E em outras vezes fala assim, andai no Espírito, ou seja, permaneçam no Espírito. Aquele que anda não é simplesmente dar uma passeada, como eu falei, mas é aquele que se mantém ao lado. Quando Deus disse para Abraão que anda em minha presença, era para Abraão ter a consciência de que, embora ele tivesse cometido o deslize, a falha em relação a Agar e o filho que nasceu, Deus queria que ele, na verdade, se mantivesse em sua presença para que a sua vida fosse diferente. É tanto que ele fala, anda em minha presença e ser perfeito, ou seja maduro, ou seja completo. E a expressão de perfeito tem a ver com integralidade, no sentido de ser uma pessoa completa. Esse é a mesma forma que a Paulo pede para com que você resista. Se resistirmos ao inimigo com firmeza, com convicção, permanecendo ao lado de Deus, andando com Ele, iremos então de fato alcançar essa vitória. Lembrando, Deus concede meios para com que haja vitória, que é a sua armadura. Mas essa armadura tem a ver com algo que ele oferece que já se existe antes, que é um relacionamento. Se existe um relacionamento, Deus o qualifica e habilita aquela pessoa a alcançar a vitória. Essa vitória ela é uma consequência de uma dádiva de Deus para aqueles que se mantêm firmes. Aqueles que não querem se manter firmes, Deus não tem como manter não com ele nenhum relacionamento, nem lhe conceder a sua armadura. E por que eu estou dizendo isso? Lembre-se de que Deus vai dizer para aqueles, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, são aqueles que não quiseram andar com ele, não permaneceram com ele e não quiseram a sua armadura ou seus utensílios para alcançar a vitória. Você nota que uma coisa leva a outra. Para que haja firmeza, é necessário um relacionamento. E o relacionamento, ele tem como consequência utensílios, ferramentas, meios que Deus nos concede para vencer. E aqui, essa resistência que Paulo nos descreve é uma resistência que nos deixa habilitado para que possamos estar preparados contra as estratégias do diabo.
contra as ciladas do inimigo. É onde vem o termo metodia, né? Os métodos do inimigo de querer arruinar a vida dos filhos de Deus. Mas que na nossa vida, em nome de Cristo, ele não venha conseguir. Que Deus, portanto, nos abençoe e se mantenha firme. Aqui o texto diz resistência na batalha. A batalha que Paulo aqui, que o autor menciona, foi uma batalha antiga, num período onde houve antes de Cristo e até antes de Paulo. Mas temos uma batalha hoje para travar. E essa batalha, em nome de Cristo, ela já tem uma vitória garantida pela pessoa dele. Ela já tem uma vitória segura, certa. O que nós apelamos aqui é mantenha-se firme. Como diz o Russell Carter em seu hino 274 do Inário Adventista, firme nas promessas. Deixa eu falar aqui rapidamente para vocês. Esse autor, ele teve um problema seríssimo no coração e ele estava ali com praticamente seus dias contados. E ele, com lágrimas, chegou em seu quarto, diz a história, e orou a Deus, pedindo para com que ele pudesse realizar um milagre em sua vida. E ele faz uma promessa. E ali ele pede a Deus o seguinte: Senhor, eu prometo que se o Senhor me curar dessa situação, eu vou te servir por resto da minha vida. Ele então alcançou essa dádiva bem depois, há uma série de situações que aconteceu. Ele foi novamente ao médico, o médico fez um exame de seu coração, que o problema dele era cardíaco, e encontrou nele nenhuma falta. E de fato, o milagre aconteceu. Ele viveu muito tempo, ele viveu ali no século XVIII, no século XIX, final do século XIX, para o início do século XX, onde ele morreu em 1926. E ele, então, inspirado nessa firmeza, nessa promessa, ele então criou o hino, ou escreveu o hino chamado Firme nas Promessas. Mantenha-se firme com resistência, que a nossa promessa, que Cristo já prometeu, ele irá ocorrer, irá acontecer. E eu e vocês teremos o prazer de, nessa promessa, sermos de fato os prometidos do Senhor. Vamos orar então nesse momento. Querido Pai Celestial, pedimos a Ti a Tua bênção para com a Tua palavra desta manhã e nos faz, Senhor, cada dia mais entender e nos enriquecer com ela. Que nós possamos estar firmes nas promessas do Senhor, firmes na certeza, na convicção de que aquele que nos prometeu, Ele é fiel. Dá-nos esta dádiva, perdoa nossos pecados e que sejamos firmes até a Tua volta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, conceda a você e a mim um ótimo dia em Sua presença e que nós possamos ter a alegria da certeza da presença de Deus andando ao seu lado. Até o próximo estudo. Até logo.